né? Não vou deixar ela ir e eu não vou, né? E aí, depois eu fui mais umas 3 vezes. Que delícia, gente, muito bom. Então, mulheres, vão se preparando, porque vai ser um tempo maravilhoso lá na presença do Senhor, amém? Estamos aqui, então, no nosso 4º dia da campanha, campanha aos pés da cruz, em que nós temos focado na família. E eu quero dizer, queridos, que Deus ele tem coisas grandes para fazer no meio da nossa família nesses dias, amém? Esse ano, eu creio que será um ano assim de grande colheita, porque Deus tem movido, coisas têm acontecido no meio das nossas famílias, e eu creio que é Deus movendo, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as coisas que parecem que são ruins, depois, lá na frente, você vê que é bênção de Deus. Então, eu creio na palavra e eu creio que tudo o que tem acontecido está debaixo da graça de Deus, porque nós temos orado, nós temos buscado e Deus vai estar movendo. Eu creio nisso. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar, colocar esse momento na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te louvar, te adorar, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui juntos para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Quero declarar a minha total dependência de Ti, Senhor, dizer que sem Ti nada sou, não tenho nada a oferecer, ó Pai, mas eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Espírito Santo, fala com a Tua igreja, fala conosco nessa noite, move sobre cada vida aqui, quebranta os corações endurecidos, tenha liberdade nesse lugar. Eu quero, em nome de Jesus, repreender toda perturbação, tudo aquilo que não vem de Ti, todo demônio que queira roubar a palavra no coração dos Seus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus, ó Pai, e declaro a Tua paz nesse lugar, ó Pai, que o Senhor possa aqui falar em cada coração, que o Senhor venha nessa noite realizar milagres nesse lugar, ó Pai, que o Senhor venha mover o Teu sobrenatural aqui, que seja um tempo, ó Pai, que nós possamos estar na Tua presença, ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença aqui, ó Pai. Esteja no controle de tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Eu quero começar dizendo para vocês que nós estamos nessa campanha aqui, e a gente não está aqui vindo, quando, por exemplo, no início do ano nós tivemos aí a campanha do Espírito Santo. Aí a gente vinha aqui para receber, né, receber o Espírito Santo, e a gente recebia, e saía daqui maravilhado, era uma maravilha. Eu quero dizer para vocês que eu entendo que essa campanha, nós estamos numa guerra. Amém? Nós estamos numa guerra. A gente não está aqui, né, para ficar no confortável, no gostosinho, recebendo. Claro que a presença de Deus está nesse lugar. A presença dele é muito, traz paz, acalma o nosso coração, né, nos traz alegria. Isso é muito bom. Mas nós estamos numa guerra. E essa guerra que nós estamos lutando não é uma guerra em que eu vou pegar uma espada, ou que eu vou brigar com alguém, ou que eu vou bater em alguém, né? Não é isso, porque a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, né, os poderes, né, as forças das trevas, as forças espirituais da maldade. Essa é a nossa luta, são contra essas forças malignas que nós lutamos. Então, a nossa luta, ela não é uma luta em que eu posso ver, assim, concretamente as coisas. É no mundo espiritual. As pessoas, a nossa família, muitas vezes estão presas, né, acorrentadas ali, presas por demônio, dependendo da situação. E nós temos que lutar nas regiões celestes. E como que nós lutamos? Com as nossas armas. E uma arma poderosa que nos leva, né, a crer na palavra de Deus é a nossa fé. Teve aqui no início do ano, nós fizemos uma campanha, e eu falei um pouquinho dos dons do Espírito Santo. E um dos dons que eu falei aqui foi a fé. Ninguém prestou atenção na palavra. Foi a fé. Porque a fé, todo mundo tem, né? Eu creio que nós, todos cristãos, cremos que Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, nosso Salvador. Essa é uma fé normal, que todo cristão tem. Mas o dom da fé é aquela fé
que ela se manifesta na hora do impossível, na hora do sobrenatural. E a gente precisa dessa fé, muitas vezes, para que a nossa família seja alcançada, para guerrear contra os demônios. A gente precisa dessa fé. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, mas essa situação não tem mais jeito. Essa doença não tem cura. Essa pessoa não tem como ser transformada. E aí é que eu tenho que manifestar a fé na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus. Então, se eu creio na palavra, se eu creio em Deus, nada é impossível. Amém? E quando a gente fala de guerra, né, eu me lembro sempre de um grande guerreiro da Bíblia, né, o nosso querido rei Davi. Amém? E aí eu vou falar um pouquinho, mas eu não vou ler todo. 1 Samuel 17, que é um capítulo bem conhecido, né? Todo mundo que conhece Davi sabe do que aconteceu, que foi quando Davi derrotou Golias ali. Mas eu vou ler alguns versículos só, e em cima desses versículos, eu quero falar fazendo uma comparação de como nós devemos lutar diante das adversidades, diante das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, o capítulo 17 fala aqui, quando Davi, né, foi ali e derrotou Golias. O que aconteceu? Os filisteus eram o povo inimigo de Deus, e eles foram para a guerra. De um lado estava ali o povo de Deus, do outro lado estavam os filisteus. E, no meio de tudo isso, levantou-se ali um guerreiro chamado Golias, que era considerado um gigante, ele tinha quase 3 metros de altura, e ele desafiou o povo de Deus. Ele falou assim, olha, manda alguém aí, né, do seu exército vir lutar comigo. Se eu perder, vocês vão comandar tudo. Mas se eu ganhar, nós vamos comandar. E a Bíblia diz que durante 40 dias, esse homem ele ia de manhã e à tarde. E chegava lá e falava, e aí, tem alguém para lutar comigo? Só que o povo de Deus, o exército do povo de Deus, eles estavam atemorizados, eles estavam ali morrendo de medo. E uma coisa interessante que a gente sempre aprende na Bíblia é que o medo ele nos paralisa. Aquele povo, eles não sabiam como agir. Eles estavam ali com medo. Então, 17, no 11. Olha o que aconteceu. Ouvindo, então, Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, o que aconteceu? Quando o gigante Golias chegou lá e falou para eles, olha, se tem alguém aí, vem lutar comigo. Eles ficaram com medo, eles se paralisaram. E isso não foi um dia, nem 2, nem 3, nem 4, foram 40 dias, de manhã e de tarde. Esse homem afrontando ali o povo de Deus. Mas acontece o seguinte, tinha 3 irmãos de Davi, os 3 irmãos mais velhos que estavam ali, nessa guerra, que eles eram soldados também. E o pai de Davi falou assim, vai lá onde está a guerra, leva lá um lanchinho para os seus irmãos, dá uma olhadinha lá, vê se está tudo bem, se está tudo certo, depois você volta. E Davi foi. E quando Davi chegou lá, foi bem na hora que Golias estava lá afrontando o povo. Falava, e aí, tem alguém aí para lutar comigo? Vem lutar comigo. E quando ele viu aquilo, ele, né, ficou horrorizado. Ele falou, como que pode? Esse homem está afrontando o exército do Deus vivo. Mas só que aquele povo, todos aqueles soldados ali, soldados formados, né, fortes, corajosos, poderosos, estavam ali paralisados. Davi não era soldado, Davi era um pastor de ovelha. Davi não era, né, pelo que a gente lê na Bíblia, não era um cara alto, forte, nada disso. A gente lê lá que ele era um menino, um rapaz, talvez um adolescente, né? E ele viu aquilo, ele ficou indignado. E aí eu quero começar aqui, né, a falar da palavra. Verso 32 agora. 17, 32.
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Queridos, pensa bem. Davi chegou lá e falou: vocês não precisam ficar com medo, não, tá? Rei, se acalma, acalma o seu coração, está tudo certo. O teu servo aqui vai pelejar contra esse filisteu. Gente, vocês imaginam isso? Todo um exército com medo, parado ali, se escondendo talvez, não queria nem se apresentar, com medo. E chega um rapaz, que não era nem soldado, era um pastor de ovelhas, e fala para o rei: rei, se aquieta, não precisa ficar com medo, porque o seu servo lutará. E eu quero, gente, frisar aqui, essa palavra aqui, teu servo irá e pelejará. Trazendo para nós, a nossa família, muitas vezes está passando por momentos difíceis. Pessoas que estão distantes de Deus. Talvez pessoas que estão presas, né, por vício, presas por coisas erradas. Pessoas que estão vivendo uma vida longe de Deus. E muitas vezes, o diabo quer nos paralisar. Golias quer nos paralisar, quer nos impedir de lutar. Mas eu quero te dizer que essa campanha aconteceu para que você, né, se levantasse como esse servo que irá pelejará contra o Golias que está dominando a sua família. Você é o servo escolhido do Senhor para pelejar pela sua família, para lutar pela sua família. Não deixe que o diabo te paralise com medo das situações difíceis. Sabe, Davi, ele não tinha nada, nenhuma qualidade ali, para ser um soldado, para lutar com um gigante, com um homem grande. A Bíblia fala que a armadura desse homem pesava 60 quilos. Talvez Davi pesasse 60 quilos. Ele pegasse ele assim no colo, fazia assim, jogava, pronto. Mas Davi tinha algo. Davi, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Davi, ele não tinha medo, porque ele sabia que não era com a força dele que ele ia vencer aquele gigante. Ele ia vencer pela força do nosso Deus. Ele ia vencer porque ele conhecia um Deus que realizava impossíveis. Ele tinha um relacionamento com esse Deus poderoso. E ele sabia que, através da vida dele, ele podia conseguir vencer aquele gigante. Queridos, Deus te trouxe aqui nessa campanha para que você se levante como um servo para servir a sua família, lutando por ela, para tirar a sua família, talvez, do caminho errado, do caminho que está levando ela para o inferno, para tirar do caminho que está roubando a paz, a alegria de dentro da sua casa. Queridos, Davi, ele não se influenciou pelo tamanho do gigante, do Golias. Ele não ficou olhando, né? E agora, é o tamanho da arma dele, olha a flecha, a lança que ele usa, olha o tamanho da espada. Ele não se influenciou por isso. Ele olhou para o nosso Deus, que é um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas. 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Você tem o Espírito Santo? Se não tem, hoje nós vamos orar aqui, você vai receber. Amém? E Ele não te deu o espírito de temor, quer dizer, de medo, mas Ele te deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor e de moderação. Você não é qualquer pessoa, queridos. Você é servo do Deus Altíssimo. Você conhece um Deus poderoso. E você precisa fazer a diferença no ambiente que você está. O servo, querido, muitas vezes é aquele que se coloca na brecha. Sabe? Aquele que, no caso ali de Davi, que estava ali, todo mundo com medo, todo mundo perdido, ele falou: não, eu vou lá, eu vou colocar na brecha. Quando a gente lê lá o livro de Ezequiel, fala assim que
o povo de Deus estava totalmente perdido na idolatria, nas coisas erradas, fazendo um monte de coisa errada. E Deus olhou, né, e falou assim, olhou para aquele povo, para aquela situação toda, e fala que ele buscou um homem que estivesse na brecha pela terra. Talvez Deus está olhando para a sua família e tem procurado uma pessoa que se coloque na brecha pela sua família. Será que você pode dizer, Senhor, eu aceito o desafio? Eu quero me colocar na brecha pela minha família? Sim ou não? Se você tiver com medo, queridos, hoje nós vamos orar aqui para Deus te dar um espírito de fortaleza, né? Para que você se coloque na brecha. Talvez Deus tenha olhado e não tenha achado, assim como ali no livro de Ezequiel fala, que Deus procurou um homem que se colocasse na brecha, para que intercedesse por aquela terra, e ele não achou. Mas eu quero te dizer, queridos, que você tem essa oportunidade de ser essa pessoa tão incrível, tão especial, para se colocar na brecha pela sua casa, pela sua família, pelas situações difíceis que têm acontecido lá dentro. Deus quer te dar essa oportunidade. Ele nos dá poder para vencer o medo. Primeiro, então, primeira lição que a gente tira aqui de Davi, se coloque na brecha. Se coloque na brecha. Seja esse servo que peleja, que luta e fala, não, eu vou pelejar, eu vou lutar, eu vou, né, vou para cima, não quero saber, né? Se fosse hoje aqui na Zona Leste, eu falo, olha, vou para as cabeças, eu não quero nem saber, vou acabar com tudo, mas a minha família, ela vai ser salva, a minha família vai ser liberta, a minha família vai conhecer Jesus, e eu vou ser o responsável por isso, amém? Um outro ponto aqui, ignore o incrédulo. Vê aí o versículo 28. Quando Davi chegou lá, todo alegrinho, né, querendo saber o que está acontecendo por aqui, quais as novidades, né, quem que é esse cara aí que está falando mal aí? Olha, o irmão dele, no versículo 28, fala assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste para ver a peleja. Pensa bem, gente. O próprio irmão dele, mais velho, que deveria, né, proteger, o irmão mais velho geralmente faz esse papel, né? Protege, levanta, dá um ânimo. Não, ele falou, o que você veio fazer aqui? Deixou aquelas ovelhas lá com quem? Você veio aqui para quê? Para espiar o que está acontecendo? Você quer dizer que esse é o bonzão aqui? Queridos, ignore. Talvez dentro da sua própria família, você está ali, né, lutando, buscando, querendo falar a verdade. E talvez pessoas de dentro da sua própria família se levante e fale, não, não tem mais jeito não. Não mexe com isso não, não vai dar certo. Sabe? Não deixe que as opiniões das outras pessoas, críticas das outras pessoas te paralisem. Não deixe que isso aconteça. Andar com o incrédulo não é bom, gente. Eles minam a nossa fé. Quando Jesus foi curar a filha de Jairo, a Bíblia diz que Jairo chegou para Jesus e pediu para que ele fosse até a casa dele, que a filha dele estava doente. Enquanto Jesus ia, ele parou, curou uma mulher, conversou e tal, demorou um pouquinho, e alguém chegou e falou assim, olha, sua filha morreu. E Jesus falou para Jairo, olha, não temas, apenas creia. E Jairo manteve a fé dele firme. Só que quando ele chegou na casa de Jairo, já estava o velório preparado. Estava o povo chorando, naquele, né, povo lá falando, oh, tão novinha, por que será que morreu? E quando Jesus chegou na casa dele, Jesus falou assim, olha, a menina não morreu, ela está dormindo. E diz que alguns riram de Jesus. Riram. E Jesus falou assim, olha, sai todo mundo daqui. Eu só quero aqui comigo Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Sabe por quê? Porque Jesus não queria que aqueles incrédulos estragassem o milagre. E muitas vezes nós andamos com pessoas
que ao invés de nos ajudar, de nos dar uma palavra de ânimo, de falar da palavra de Deus, eles ficam lá, não, isso aí não tem mais jeito, não. Isso aí não vai dar certo, não. Ah, o médico não falou que não tem cura? Então não tem cura. Ah, o médico não falou que não tem poucos dias de vida? Então é poucos dias de vida. Queridos, ande com pessoas crentes, de verdade, que fale da palavra, que profetize sobre a sua vida coisas boas, que ore com você. O irmão de Davi ali, ele queria ali desanimar ele. Sabe por quê? Porque Davi já tinha sido ungido rei naquela época. Ele já tinha recebido a unção. Ele não era rei, mas ele já tinha recebido a unção. E aí os irmãos dele já começaram, lá, ó, metida a rei agora, que agora quer mandar em tudo. Mas não era. Davi, ele tinha o Espírito Santo. E ele confiava num Deus poderoso que pode mudar a situação. Essa era a diferença. E ele estava lá. E eu quero dizer para vocês, querido, ignore os incrédulos. Se alguém te criticar diante de algo que você está fazendo pela sua família. Eu me lembro que quando eu me converti, o pessoal me criticava muito. Me chamava de crentinha, falava que era fogo de palha, que ia passar, né, que não ia dar certo, que logo, logo eu ia esquecer disso. Queridos, faz mais de 40 anos. E eu quero dizer que o fogo continua, não acabou. Porque eu amo a Jesus, eu conheço esse Deus poderoso, e eu quero levar Ele para a minha família também. Amém? Terceiro, eu quero te dizer que cada batalha está te preparando para o amanhã. Você tem passado por dificuldades? Só eu que passo. Sim ou não? Você tem passado por lutas? Por adversidades? Queridos, não murmure, não reclame. Deus está te preparando para algo maior. Amém? Sabe por quê? Versículo 37. Olha o que diz aí. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Davi, ele conta aqui que quando ele estava ali cuidando das ovelhas, vem um leão, pegou uma ovelhinha, ele foi lá, tomou a ovelhinha da boca do leão, catou na juba do leão, chacoalhou ele e matou o leão. E depois veio o urso, fez a mesma coisa, ele foi lá e matou. Mas ele fala aqui, olha o que é interessante que ele fala aqui, ó. Quem? O Senhor me livrou. Ele entendia que não era por ele, pela força dele, por aquilo, era porque o Senhor era com ele. O Senhor o livrou da mão do leão e do urso e ia livrá-lo também da mão de Golias. Queridos, eu quero dizer para você que no seu braço, na sua força, você não vai conseguir muita coisa. Você não vai conseguir ir muito longe. Mas o Senhor, Ele pode te dar a vitória. O Senhor, Ele pode, né, realizar milagres no meio da sua casa, no meio da sua família. Amém? É o Senhor, não é você. Talvez você olhe para você e fale assim, mas eu sou tão, né, não sei falar direito, eu sou tímida, eu sou isso, eu sou aquilo. Talvez você vai arrumar um monte de desculpa, igual Moisés. Mas eu não sei falar direito, eu tenho problema, né? Deus, Ele vai fazer um milagre lá, nem que se tiver arrumar alguém lá para andar junto com você, lá no meio da sua casa, no meio da sua família, Ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Porque não é você, é o Senhor que está nessa batalha. É o Senhor que vai te levar a vencer. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê ali Gideão. Gideão, a terra estava devastada, o pessoal vinha, os inimigos roubavam tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam era roubado. E um dia o anjo falou para ele assim, varão valoroso, né? Deus está te chamando para algo aí. E ele falou assim, se Deus é comigo, por que eu estou desse jeito aqui, nessa pindaíba toda? E aí, o anjo falou para ele assim, vai nessa força. Aí, que força que ele tinha? Que força que ele tinha? Ele estava ali, malhando um pouquinho de trigo ali, escondido, para que ninguém
roubasse. Que força que ele tinha. Quando eu leio assim, eu falo, meu Deus, que força que ele tinha. Ele não tinha força, mas ele tinha um Deus poderoso. Amém? E a Bíblia fala que aquele homem, ele se reuniu ali com 32 mil homens para lutar contra, né, os seus inimigos. E Deus olhou e falou assim, não, tem muita gente aí, depois vocês vão falar que vocês ganharam na sua força, porque vocês eram bons. E aí, fez um negócio, tirou 22 mil, aí tirou, no fim, sobraram 300 homens para lutar contra o exército. Pensa, gente, 300 homens para lutar contra o exército. E sabe qual que era a arma deles? A arma deles era tocha, era, deixa eu ver, acho que eu anotei aqui. Era tocha, era trombeta e vasos. Essa era a arma deles. 300 homens para lutar contra o exército. Mas uma coisa maravilhosa aconteceu. A Bíblia fala que eles jogaram aqueles vasos, fez aquele estrondo, aí eles começaram a tocar trombeta com a mão e com a outra segurava a tocha, e o exército viu aquilo lá, ficou morrendo de medo, fugiram, uns morreram. Foi um negócio louco, eles venceram a guerra. Mas eles não venceram porque eles eram bons, eles venceram porque eles tinham Deus. E é isso que nós temos que entender. Nós vamos vencer as nossas batalhas, não porque a gente é bom em alguma coisa, mas é porque nós temos um Deus poderoso que pode todas as coisas. Amém? E Deus, né, preparou ali. Então, ele fala aqui, o Senhor me livrou. E eu quero te dizer, meu querido, que talvez você se sinta pequeno. Como eu falei aqui, o Gideão, ele falava assim, olha, a minha tribo é a mais pobre, e eu sou o menor de todos. Talvez você se sinta assim, mas eu quero te dizer que Deus é contigo, e que você vai lutar essa guerra, e você vai vencer no nome poderoso de Jesus, amém? Uma outra coisa, Deus multiplica os pequenos começos. O que quer dizer isso? Versículo 40, olha o que diz aí. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Queridos, o que esse menino tinha? Quando Saul viu, falou assim, você não vai conseguir vencer desse jeito. Aí pegou a armadura dele, a espada dele, vestiu, colocou nele, ele foi tentar andar, não conseguiu. Ele falou, não dá. Tirou tudo. Aí ele foi no rio, pegou 5 pedras. E tinha uma funda na mão. E um cajado. Era isso que ele tinha para lutar com Golias. Um soldado poderoso, gigante, forte. Queridos, Davi, ele tinha 5 pedras e uma funda, mas ele tinha uma fé inabalável. Essa era a principal arma dele, a fé que movia montanhas, a fé que vencia os inimigos. E eu quero falar para você, o que você tem, talvez, para lutar? Eu não sei nem orar direito. Eu não sei nem, não conheço nem a Bíblia toda. Mas você tem fé? Estou perguntando, você tem fé? Tem fé de verdade? Essa fé é que vai mover montanhas. Essa fé é que vai curar o enfermo. Essa fé é que vai trazer liberdade para o cativo. Essa fé é que vai mover o Espírito Santo ali dentro do seu lar, para que as pessoas tenham o seu coração quebrantado, ouçam a palavra e sejam salvas. É a fé que move. Talvez você olhe para você e não vê nada, mas a fé move. E no nome poderoso de Jesus, nós podemos todas as coisas. Filipenses 2:9. Faz favor, projeta para mim. Diz assim, por isso também Deus o exaltou, está falando de Jesus, soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Queridos, há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome poderoso. É um nome poderoso que pode mudar situações. É um nome poderoso que pode salvar as pessoas. É um nome poderoso que pode curar os enfermos. É um nome poderoso que pode restituir casamentos, que pode restituir famílias. É um nome poderoso que pode transformar uma vida. Foi através desse nome que a minha vida foi transformada. Foi através desse nome que eu fui alcançada. Foi através desse nome que eu fui curada. Foi através desse nome que Deus mudou a minha história. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com qualquer outra pessoa. E você também conhece esse nome poderoso. Então, use esse nome, sabe? Deus, Ele vai multiplicar. Talvez você olhe e fale assim, mas eu sou tão pequenininho. Eu sou tão, não tenho muita coisa. Mas usa a sua fé. A Bíblia diz assim que a fé, ela pode mover montanhas. A Bíblia fala assim que se você tiver fé como um grão de mostarda, você fala, monte, sai daqui, vai para lá, sai dali, vai para colar, e vai acontecer. A Bíblia diz assim, Jesus, Ele falou assim, olha, eu fiz muitas coisas, mas vocês farão coisas maiores do que eu, se vocês crerem no meu nome. Quando você crê em Jesus, você pode usar a sua fé para transformar situações, mudar o ambiente que você vive. Você pode mudar o ambiente. Esses dias, eu nem ia falar isso, mas eu lembrei agora. Eu vou para a academia e eu não gosto de levar o celular, porque eu falo que lá é um lugar para eu e eu. Eu não quero saber de conversar com ninguém. E eu não levo. Mas aí você chega lá, é aquele tute o tempo todo na sua cabeça, né? E aí, às vezes, eu estou lá e eu estou, meu Deus, falando com Deus, assim. E eu comecei a conversar lá com os donos da academia e eles são católicos, bem católicos mesmo, de ler a Bíblia, bem católicos mesmo. E a gente sempre está conversando e fala de versículo, fala de as situações. E a semana passada, na sexta-feira, eu cheguei na academia, entrei, aí estava tocando umas músicas meio diferentes, assim. Eu falei, nossa, que música é essa? Aí estava lá tocando umas músicas da Canção Nova, que são católicas, né? Mas daqui a pouco, gente, começou lá Fernandinho, né? Começou lá, como que é? Ai, eu até esqueci as músicas lá, como que é? Porque Ele vive. E eu fiquei, meu Deus! E a dona da academia cantando lá no meio da academia. E eu estava na esteira também, comecei a cantar junto, né? E eu falei, gente, como é maravilhoso você ter a presença de Deus. Porque você consegue transformar até o ambiente. Aí, quando terminei de fazer o que eu tinha que fazer, fui lá, falei para a dona, falei, olha, hoje a aula foi... Falei assim, olha, não foi só o corpo, foi a minha alma também. Aí ela me abraçou, me beijou, né? E eu fui para casa tão feliz, porque eu falei assim, pelo menos um dia, né? Não teve tuti-tuti. Foi louvor ao Senhor, né? E eu fiquei muito feliz. Mas isso tudo por quê? Vocês vão me achar metida, mas não é. É porque eu estava lá. E a presença de Deus está sobre a minha vida. E é isso que eu falo para vocês, querido. Vocês estão no lugar, vocês estão no ambiente. A presença de Deus está sobre a vida de vocês. Então, quando você chegar, aquele ambiente tem que ser transformado. Ah, está tendo muita briga, mas você chegou, você leva a paz do Senhor. Ah, mas está tendo muita confusão, mas você chegou. E você vai levar ali a presença de Deus para aquele lugar. Você precisa crer que você é um agente transformador de ambiente, dentro da sua casa, onde você estiver. E, por último, queridos, o que a gente precisa fazer? Declarar a vitória antes de vê-la. Que é isso? Vou falar uma coisa que não aconteceu? Não. Você vai declarar, você vai profetizar. Sabe por quê? Olha aqui, versículo 46. Olha o que aconteceu. Davi estava frente a frente com o gigante, e o gigante quis,
humilharam também, como ele estava humilhando já todo o exército. Mas olha o que Davi falou. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Queridos, Davi já tinha matado o gigante aqui? Davi já tinha cortado a cabeça dele aqui? Mas o que ele fez? Ele declarou que ia acontecer aquilo. E foi exatamente o que aconteceu. Ele jogou a pedra, o gigante caiu, ele pegou a espada, cortou a cabeça do gigante, e aí, depois o exército se animou, né, com tudo, e foi para cima para destruir os filisteus. Queridos, declare. Talvez a sua casa não está um ambiente legal, no meio da sua família não está um ambiente legal, mas declare ali a presença de Deus. Declare ali, né, a graça de Deus naquele lugar. Declare, faça isso. Mesmo quando tudo parece impossível. Talvez você vai olhar para o lugar, a situação, você fala, não, mas aqui não tem jeito. Não tem jeito para você. Você não vai conseguir resolver. Mas para o nosso Deus, há jeito sim. Ele é poderoso para mover sobre todas as coisas. Então, declare a palavra de Deus. Davi declarou. Era impossível. Queridos, eu penso que era assim. Golias, quase 3 metros. Davi deveria ter 1,70 m no máximo. Né? Era quase metade do tamanho dele. E ele, o que ele tinha? 5 pedras e uma funda. Só isso. Era o que ele tinha na mão. Mas, como eu disse, ele tinha a presença de Deus. E é Deus que pode transformar as situações. Não sou eu. Não é você. Mas o nosso Deus pode. E se você carrega a presença de Deus, todas as coisas são possíveis. Porque para o nosso Deus não há impossíveis. Amém, queridos? E eu quero orar com você nessa noite. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Como eu falei aqui no início, gente, Davi, ele se indignou de ver aquela situação. Quando ele viu aquilo, ele fala assim, quem é esse incircunciso que está aqui afrontando o exército de Deus vivo? Queridos, precisa ter essa indignação no nosso coração. Quem é esses demônios que têm atuado contra a minha família? Quem são esses demônios que têm querido roubar a paz de dentro da minha família? Quem são esses demônios que têm querido prender pessoas que eu amo? Quem são esses demônios que têm trazido enfermidade para dentro da minha casa? Quem são? E que você possa ter essa revolta no seu coração e se levantar. E nessa noite, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu não quero chamar quem quer ser fortalecido, quem precisa, né? Não, queridos, eu quero dizer para você que vocês são fortes em Deus. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Então nós somos fortes. Nós não somos miseráveis, não somos coitadinhos, não. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos Jesus Cristo